Fala, coração! Estamos aqui terminando o Carnaval de 2025 com a aula 27 de literatura para o canal Escolha Educação, um coletivo de professores que trabalham de forma voluntária. Vamos lá, coração, prestigie o canal, curtindo, compartilhando, comentando, divulgando, se inscrevendo no canal. Beleza? Hoje vamos falar aí do único escritor de língua portuguesa a ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura. É ele, José Saramago. Então, coração, deixa eu subir aqui. José Saramago vai começar a fazer sucesso, virar best-seller, com o livro Memorial do Convento, 1982. Não era um livro fácil, era um grande desafio ler o livro, principalmente pela linguagem dele, os sinais de pontuação. Ele não usa dois pontos travessão, é tudo vírgula para ele. E aí é lógico, até você entrar no espírito do livro leva um tempo, mas o livro é simplesmente maravilhoso. Leitura que eu indico e recomendo, Memorial do Convento. Outro livro dele, sensacional, mas extremamente polêmico, principalmente num país católico, né, como Portugal. 1991 ele publicou O Evangelho segundo Jesus Cristo. Tem outra também que ele balança aí os alicerces da religião, que é o Caim, tá? E aí é lógico, né? Ele passa a ser o único autor de língua portuguesa a receber o prêmio em 1998, mas ao mesmo tempo uma figura, né, polêmica, uma figura não muito bem vista em Portugal, principalmente por causa desse livro. Também, né, pela própria militância política e por se declarar um ateu convicto. Tá? Outra obra dele que eu vou citar antes da gente começar a aula, né, do Conto da Ilha Desconhecida, é o livro Ensaio sobre a Cegueira. 1995, livro que acabou gerando, né, um filme, Ensaio sobre a Cegueira, direção do Fernando Meirelles, diretor brasileiro, grande elenco. Vale muito a pena não só ler o livro, como também assistir ao filme. Filme sensacional, vale muito a pena conhecer. Tá bom, coração? E aí, feitas as apresentações de José Saramago, né? Vamos começar aqui o Conto da Ilha Desconhecida. Coração, é um aperitivo, é um texto curto. Ele que escreve livros longos, A Jangada de Pedra, né, o Ano da Morte de Ricardo Reis. Ele escreve muitos livros, e geralmente livros longos. Aqui você tem um cartão de visitas. Aqui você tem um pequeno aperitivo para conhecer a obra do José Saramago. E é um texto, né, belíssimo, vale muito a pena. Começando a leitura. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: "Dá-me um barco." A casa do rei tinha muitas portas, mas aquela era das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele, de cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições, fingia-se desentendido. Coração, parece, né? Lembra os contos de fadas, em que você tem um rei. Não tem nome esse rei. As personagens não têm nome. E aí parece cair naquele mundo, né, dos contos de fada, das lendas. Só que não. É José Saramago. E aí a crítica que ele faz aqui, né, aos poderosos, ao poder estabelecido. Vejam, o rei não se interessa pelos pedidos da população. O rei só se interessa pelos favores que são prestados a ele. Ele só quer receber obséquios. Ele não quer ouvir, né, os pedidos, as reclamações. Tá? Então aqui você já tem logo de cara
quem é o José Saramago, né? Um escritor engajado, um militante comunista declarado, um ateu convicto. Tudo bem? No famoso livro Memorial do Convento, citei agora há pouco, ele vai deixar claro quem construiu o convento de Mafra, uma das maiores construções do século XVIII, não foi o rei, foram os trabalhadores. Então ele vai dar crédito, ele vai dar mérito para quem realmente se sacrificou na construção daquela obra. E a verdadeira obra dentro daquele livro não é o convento de Mafra, mas é a passarola, é o objeto que voa. O padre voador Bartolomeu Lourenço de Gusmão vai se juntar a essas duas personagens fantásticas, a Blimunda Sete Luas, o Baltazar Sete Sóis. São eles que fazem o homem, o ser humano voar. Então ele vai dar asas, né, ao sonho. É isso, num livro belíssimo que é o Memorial do Convento. Então sempre, né, dando mérito para o trabalhador mais simples. É o que vai acontecer também aqui, né, no conto da Ilha Desconhecida, tá? Vejam, a crítica que ele faz ao poder se estende aí, né, à questão da burocracia. Então, o primeiro secretário chamava o segundo secretário, este chamava o terceiro, que mandava o primeiro ajudante, que por sua vez mandava o segundo, e assim por aí fora, até chegar a mulher da limpeza, a qual, não tendo ninguém em quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha: que é que tu queres? Percebeu, coração? Tá? O poder estabelecido não está nem aí para as reivindicações populares. Um manda o outro manda o outro, e assim por diante, até chegar a quem? A pessoa que está lá, né, no mais baixo degrau, que é a mulher da limpeza. É ela que vai ouvir o povo, porque ela é uma representante do povo. Ela, a mulher da limpeza, que também não tem nome, ela vai ser a grande protagonista desse conto da Ilha Desconhecida. Muito mais do que o homem que quer o barco. Beleza? Olha lá. Este homem que quer o barco, ele quer procurar uma ilha desconhecida. Só que, lógico, nos nossos tempos. Em tempos de Google Maps, em que você digita lá o endereço da tua casa, aparece foto do lugar onde você mora, tudo parece ser conhecido. Beleza, coração? Só que este homem insiste em procurar uma ilha desconhecida. Vejam aí, o rei, depois de muita insistência, né, o homem não sai da porta das petições, acaba gerando uma confusão, ninguém mais pode pedir nada porque ele não sai de lá. O rei resolve, né, ouvir. Vai até a porta das petições, ouvir o pedido desse homem. E tu? Para que queres um barco? Pode-se saber? Foi o que o rei de fato perguntou, quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações. Destaca aí, ó, sublinha, grifa, a mania das navegações. Vou voltar a isso daqui a pouco. Disparate, já não há ilhas desconhecidas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Se eu tu pudesse dizer, então não seria desconhecida. Então, nesse diálogo, vocês já perceberam como é que é ler um diálogo em José Saramago, sem dois pontos, sem travessão. Tá? Nesse diálogo a gente já percebe, né? Nós temos aqui o rei que só quer colher as benesses do seu cargo. E
E nós temos esse homem que quer navegar, que quer procurar uma ilha desconhecida, que a gente pode dizer que é um idealista, é um sonhador, é um idealista. Beleza? E aí, de tanto insistir para não criar problema, o rei vai acabar atendendo. Mas antes da gente chegar na sequência do conto da Ilha Desconhecida do José Saramago, vamos falar um pouquinho dessa mania das navegações. Porque ela percorre toda a literatura, né, portuguesa. O país Portugal, ele vai se destacar no seu século de ouro, nas chamadas grandes navegações. Então é óbvio, né? O navegar para Portugal tem um sentido aí simbólico muito maior. E não dá para falar, né, de navegação sem começar pelo livro Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, um dos grandes, né, poetas da literatura universal em todos os tempos. 1572, Camões publica o livro Os Lusíadas, Os Lusos, Os Lusitanos, Os Portugueses. O que ele vai narrar nesse livro? A viagem de Vasco da Gama às Índias, 1497-1498. Todos os povos europeus procuravam um novo caminho para as Índias. Quem consegue encontrar? Portugal. Pequeno no mapa, Portugal vai se tornar grande, gigante, graças a esse desejo de navegar. Buscou grandeza navegando. E aí é lógico, né? O Camões vai exaltar a coragem, a bravura dos portugueses. O livro Os Lusíadas é uma exaltação antropocêntrica. Vejam, nós estamos aqui no Renascimento, no novo nascimento do quê? Da razão, daquela cultura greco-romana, greco-latina. É a principal epopeia, o principal poema épico, tá, de todo o Renascimento. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Eu, Camões, vou narrar as lutas, as guerras, os homens ilustres que saíram ali de uma praia, a Praia do Restelo, em Portugal, e foram desafiando os perigos do mar, foram ultrapassar os limites do mundo conhecido, foram além da Taprobana, mares nunca dantes navegados. Portugal vai contornar toda a costa atlântica da África, vai passar pelo Cabo das Tormentas, que hoje, né, o Cabo da Boa Esperança, Cidade do Cabo, África do Sul, para chegar ao Oceano Índico e chegar às Índias. Então Portugal vai se tornar maior do que o humano. Olha lá, os portugueses, mais do que prometia a força humana, eles se elevaram a uma condição sobre-humana. Se vão da lei da morte libertando, eles se libertam da lei da morte, eles se tornam imortais. A quem Netuno e Marte obedeceram, até os deuses no Olimpo, no concílio dos deuses, vão se curvar à vontade dos portugueses. Então é óbvio, né? É uma obra nacionalista, óbvio, né? Os Lusíadas, os portugueses, e antropocêntrica, humanista, porque exalta o ser humano, a coragem humana de desafiar os próprios limites e ir além. Beleza? Então é um livro maravilhoso, evidente, né? Para falar dos episódios, Inês de Castro, Velho do Restelo, Gigante Adamastor, Ilha dos Amores, aí precisa de uma aula inteira só para os Lusíadas. O que eu quero aqui hoje é só a mania das navegações, beleza? Ó, vou me colocar aqui, hein, no meio do Fernando Pessoa, que ousadia, e de um dos textos mais belos que ele escreveu, que é o Mar Português. 1934, já no século XX, né? Nós temos o quê?
o livro Mensagem do Fernando Pessoa. Originalmente este livro ele se chamava Portugal, a edição facsímile, em que o Fernando Pessoa risca Portugal e escreve Mensagem, com o mesmo número de sílabas e de letras. Onde tem consoante, consoante, onde tem vogal, vogal. Fernando Pessoa, que era, né, um conhecedor de ciências ocultas, figura sensacional da cultura e da literatura portuguesa, né? Para se colocar no mesmo nível do Camões, só o Fernando Pessoa mesmo. E este livro, Mensagem, ele é dedicado ao país Portugal. É a obra nacionalista do Fernando Pessoa, assinada com o próprio nome de Fernando Pessoa. Aqui não é de autoria de nenhum dos heterônimos, os poetas criados, imaginados por ele. Este livro, belíssimo, tem 3 partes. A parte do meio, que é o mar português, é a que vai celebrar as navegações. E dentro da parte mar português, óbvio, vai se destacar o poema com o título de Mar Português. Ele vai celebrar a figura do Dom Sebastião, até vou citar mais tarde. Mas aqui, coração, vamos ler esse texto que é, né, maravilhoso. Também, né, a mania das navegações, que é algo que está o que na alma portuguesa, faz parte ali da cultura portuguesa, é a identidade portuguesa, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Olha o exagero, olha a hipérbole. O mar ficou salgado, né, por causa das lágrimas portuguesas. Por te cruzarmos, tantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Muita gente morreu. Mães choraram, né? A perda dos filhos. Filhos rezaram em vão para que os pais retornassem. Noivas não puderam casar. Metade da tripulação que parte para as Índias não volta para Portugal. E aí vem a pergunta, né? O velho do Restelo, aquele personagem dos Lusíadas, aparece na praia do Restelo condenando a viagem. Ele, lógico, diria que nunca, que não valeu a pena. Mas, para o Fernando Pessoa, a resposta é outra. Olha lá. Valeu a pena? Todo mundo já ouviu isso aqui, né? Tem música lá do Rapa citando isso aqui. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, além do limite, além da Taprobana, pode ser além do Cabo das Tormentas, além do conhecido. Tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O mar é espelho do céu, o mar é reflexo do céu e o mar é português. Portanto, quem que ele está exaltando aqui também? Os portugueses. E por quê? Porque navegaram. Beleza, coração? Agora vamos voltar para o conto do José Saramago. Beleza? Depois de ver Fernando Pessoa, Camões exaltando a navegação, aí você começa a entender aquele personagem que tem a mania de navegar, a mania das navegações. E a mulher da limpeza se encantou tanto com esse homem, com esse sonhador, com esse idealista, que ela também toma uma decisão. A mulher da limpeza não está. Deu a volta e saiu com o balde e a vassoura por outra porta, a das decisões, que é raro ser usada. Olha a crítica. Mas quando é, é. Pensou ela que já bastava de uma vida a limpar e a lavar palácios, que tinha chegado a hora de mudar de ofício. Então estás decidida a ir comigo procurar a Ilha Desconhecida? Saí do palácio pela porta das decisões. Então, quem vai acompanhar o homem que acabou de receber um barco do rei é a mulher da limpeza. Beleza? Só que, coração, neste mundo em que vivemos,
em que tudo parece estar conhecido e sabido, só os dois querem navegar, ninguém mais. O homem que tem o barco agora, o homem que procura a ilha desconhecida, sai convocando tripulação, mas ninguém quer seguir este homem, considerado um doido, um maluco. Disseram-me que já não há ilhas desconhecidas e que, mesmo que as houvesse, não iriam eles tirar-se do sossego dos seus lares e da boa vida dos barcos de carreira para se meterem em aventuras oceânicas à procura de um impossível. Ou seja, aquilo que fez Portugal se tornar grande, grandioso no passado, no presente agora não anima mais ninguém. Quero encontrar a ilha desconhecida. Quero saber quem sou eu quando nela estiver. Não sabes? Se não sais de ti, não chegas a saber quem és. Então ele parte em busca do desconhecido. Ele parte em busca de se conhecer. Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não nos saímos de nós. Então percebam, né? Já vai ter um lado simbólico aqui, além do navegar, que é próprio da cultura, da alma portuguesa, tem outro sentido aqui, muito mais contemporâneo, no conto do Saramago. O homem saiu o dia todo ali procurando tripulantes, não achou. A mulher da limpeza passou o dia inteiro limpando aquela caravela que foi dada a ele, um barco da época das navegações. Final da noite, os dois vão dormir cansados. E o homem que busca encontrar esta ilha desconhecida sonha. No sonho dele, o barco em que ele navega se transforma numa floresta. Começam a crescer árvores dentro deste barco. E olha o que ele usa como expressão aqui. O barco é uma floresta que navega. Coração, no mundo em que vivemos, em que tudo já é conhecido, o próprio barco é uma floresta que navega. O próprio barco é uma ilha desconhecida. O que é ilha mesmo, professor Paulo Mendes? Não é aquela história, né? Uma porção de terra cercada de água por todos os lados? O próprio barco. E aí no dia seguinte a esse sonho, acordou abraçado a mulher da limpeza. Óbvio, né? O que está unindo esses dois aqui é o sonho, é o ideal, é o amor. E ela a ele, confundidos os corpos, confundidos os beliches, que não se sabe se este é o de bom bordo ou o de este bordo. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, a ilha desconhecida fez-se, enfim, ao mar à procura de si mesma. Ou seja, né? O barco, o nome do barco é a Ilha Desconhecida. O barco em que eles vão navegar é a Ilha Desconhecida. E a Ilha Desconhecida parte em busca de si mesma. Coração, a grande busca é a do autoconhecimento. Né? Lindo, né? Bem simbólico. E, lógico, né? Tratando aí das grandes questões portuguesas. Aqui, coração, quero prestar uma grande homenagem a esse saudoso colega, saudoso amigo, Fernando Chuí. Trabalhamos juntos, né, no mesmo lugar em que trabalhei com o Paulo Mendes, com o Maico, né, com o Alexandre Anzilotti. E o Chuí era um grande parceiro aí, professor de arte, já falecido. E o Fernando Chuí, cantor, compositor, desenhista, multi-instrumentista, grande figura humana, grande artista, ele escreveu isso aqui, a partir do conto da Ilha Desconhecida. É a letra de uma música, tá? Uma outra ilha. Então, como homenagem, eu vou ler o texto para vocês aqui agora, tá? Barco que vai,
vem ancorar teus sonhos neste meu cais. Eu te prometo a primavera e a vera cruz se abrirá frente aos olhos teus. Amor que cai, vou te buscar nos portos onde tu vais. Eu te liberto dessa cela e a vela soprar. Sou tua tripulação, um alerta. E aí o refrão da música. Luz, olha o horizonte, que maravilha. Vem comigo buscar uma outra ilha. Sobe no meu convés e navega a esmo, neste navio que sai em busca de si mesmo. Traz tuas naus, vem levantar poeira neste meu caos. Eu te prometo a incerteza, riqueza é a reza. Vem para te abençoar, amor que vai. Vou te encontrar em terras de guerra e paz, para encontrar outra verdade que arde, para nos achar nesta imensidão. Te liberta. Luz, olha o horizonte, que maravilha. Vem comigo buscar uma outra ilha. Sobe no meu convés e navega a esmo, neste navio que sai em busca de si mesmo. E aí, para terminar, né? Qual a grande mensagem que a gente deixa aqui do José Saramago e, né, de todas essas relações intertextuais? Coloquei aí, né, no mesmo barco Camões, Fernando Pessoa, José Saramago e Fernando Chuí. Eu estou terminando aqui com o grande Fernando Pessoa, tá? Livro Mensagem, que é maravilhoso. Então, alguns trechos de poemas diferentes. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Então o que move é o desejo de buscar, de realizar, de criar algo novo. É isso. O final do livro Mensagem, né? Fernando Pessoa praticamente convoca que os portugueses lutem, que seja por um novo mar, novos oceanos, novas conquistas. Saiam, né, daquela pasmaceira de ficar o tempo todo cultuando o passado de glórias. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? No auge das grandes navegações, 1578, Dom Sebastião era um rei de Portugal, um rei jovem, sem filhos, sem herdeiros. Ele vai para uma batalha na África, deserto de Alcácer Quibir, no Marrocos, e some, desaparece. Não acham, não encontram o corpo do Dom Sebastião. Em 1580, Portugal passa a ser governado pela Espanha. É a chamada União Ibérica, domínio espanhol. Dura 60 anos, até 1640. Imaginem, Portugal tinha acabado de viver o melhor período da sua história, o século de ouro. E aí ele perde a autonomia política para a Espanha. É um momento terrível. E nasce aí o chamado sebastianismo. Esperar a volta de Dom Sebastião. O Dom Sebastião que vai voltar para fazer de novo de Portugal o quinto império. Beleza? E aí eu vou terminar justamente com um poema dedicado ao Dom Sebastião, rei de Portugal. Louco, sim, louco, porque quis grandeza qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso onde o areal está, ficou meu ser que ouve, não o que há. No areal, no deserto do Marrocos, ficou o corpo, não a alma, não o desejo, não o sonho, não o ideal. Minha loucura, outros que me atomem com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Sem a loucura, sem o desejo, sem o ideal, o ser humano é apenas um bicho que sobrevive. Beleza? Então aí a mensagem deixada pelo Fernando Pessoa, também pelo Camões, pelo José Saramago, pelo Fernando Chuí, tá? E por todos nós. Beleza, coração? Sonhe, tenha grandes ideais, busque, navegue, até porque, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Aquele abraço, coração. Fui.